Irmãos, uma das ótimas notícias divulgada em meados do ano passado foi o avanço significativo de uma vacina contra o melanoma, que é um tipo de câncer mais devastador dos tipos de câncer de pele. E é uma notícia que alegra o coração da gente, porque muita gente sofre com isso. E naquela ocasião a vacina já estava na terceira fase de desenvolvimento e prometia uma eficácia de quase 50% em alguns casos. E a gente sempre se alegra, né, com esses avanços da ciência, porque a ciência também é uma forma através da qual Deus nos abençoa. A medicina é um dom sem arrependimento, através do qual Deus também nos ajuda a vencer as doenças e as lutas que enfrentamos com as enfermidades das quais nós somos acometidos. Mas, nesses últimos anos, falar de vacina é sempre uma coisa polêmica, né? Gerou, nesses últimos anos, uma série de polêmicas, e a gente até quase que se esqueceu do valor e da eficácia das vacinas. Eu me lembro, quando as nossas crianças eram pequenas, que a gente ia levar para vacinar, não havia dúvidas em nossos corações em relação a isso, a gente confiava plenamente, né? As crianças que tinham dúvidas se deveriam entrar na sala ou não, mas nós não tínhamos dúvidas em relação a nada disso. Mas nós vivemos num mundo de polêmicas e as pessoas hoje se alimentam de controvérsia, de debates, mas não podemos esquecer que as vacinas ainda são uma forma importante de combater certas doenças e podem salvar muitas vidas. Imagine você, se nós tivéssemos uma vacina contra o pecado, imagina isso, que coisa boa seria, né? Todo ano a gente ia lá tomar uma vacina contra o pecado, nós íamos ficar imunes, não é? Isso seria uma solução, a solução para os nossos problemas. Imagine uma vacina contra o orgulho, olha, que coisa boa que seria a vacina contra o orgulho, ou, quem sabe, uma vacina contra o egocentrismo, né, que é o orgulho ainda mais enraizado, ainda mais arraigado. E, enfim, a gente sabe que não existe isso, são só simbolismos que nós usamos para falar a respeito de coisas que a Bíblia transmite a nós. E nessa noite, comparativamente falando, o texto que nós temos, ele fala sobre algo semelhante a uma vacina, porque Deus procura vacinar, entre aspas, o seu povo contra o pecado do orgulho e das consequências que o orgulho traz na nossa relação com Deus, né? E nós vamos ver isso no texto de Deuteronômio, capítulo 9. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 9. Inicialmente, nós vamos ler o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 2, mas depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos avançar um pouco mais com esse texto. Chegou lá? Deuteronômio, capítulo 9, 1 e 2, diz assim: Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Só até aí, mantenha então sua Bíblia aberta e vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria e o privilégio de termos novamente a Tua Palavra aberta diante de nós, para esse nosso tempo de reflexão, de meditação. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, a discernirmos aquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações. Teu Espírito tem a plena liberdade para falar, ó Deus, e para incutir em nossas mentes e corações a palavra que o Senhor tem para essa noite. Fala, Senhor, de perto, e que o Senhor possa nos ajudar a transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, para a Tua igreja nessa noite, para todos nós, e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Como tenho falado aqui, quase sempre, a minha leitura na jornada desse ano, eu estou no livro de Deuteronômio. E é impressionante que nós, que já somos cristãos, né, há algum tempo, eu me converti em 1983, então lá se vão 40 anos, mais de 40 anos, vai fazer esse ano. A gente sempre tem a sensação de que já leu tudo na Bíblia e conhece tudo, mas todas as vezes que a gente começa em Gênesis, né, e volta para fazer a nossa leitura diária, anual, sempre nos surpreendemos com coisas que parece que a gente nunca leu na vida. E, de fato, o que acontece é isso mesmo, né? A gente passa por cima porque nós estamos vivendo um tempo específico nas nossas vidas em que a nossa leitura acaba sendo orientada pelas nossas necessidades ou até pelas nossas limitações em termos de conhecimento, mas à medida que a gente avança, a gente vai lendo, e outras verdades vão sendo acrescentadas ao nosso conteúdo bíblico. E isso, creio que também é propósito de Deus, porque se Deus nos revelasse tudo da primeira vez, a gente ia ficar doido, né? Porque é muita coisa para você guardar e administrar e assimilar, né? E, sobretudo, absorver do tanto que Deus tem para nos mostrar. Então, a revelação deve mesmo chegar a nós de forma gradativa. Mas o texto que nós temos diante de nós nessa noite, duas coisas são postas aqui como pano de fundo, como uma base, né, sobre a qual o texto vai ser construído. A primeira delas é o fato de Deus ter separado Israel para si, como seu povo peculiar, tão somente por causa do seu amor, como um ato puro da sua soberana graça e da sua misericórdia. Você pode ler isso depois no capítulo 7. O Senhor vai dizer: olha, não pensem que eu escolhi vocês porque vocês eram uma maior nação, a mais importante, a mais poderosa, porque quando eu escolhi vocês, nem nação vocês eram. Então, entendam que eu escolhi vocês por causa do meu amor por vocês, do propósito que com o qual me comprometi com os seus pais, né, com os seus primeiros pais na fé. Esse é o primeiro ponto que está como pano de fundo aqui. O segundo é o compromisso que Deus tem para com a aliança e a promessa feita aos patriarcas. Deus se comprometeu com eles a ser um Deus de um povo e conceder a eles uma terra. Então, basicamente, essa tríade está por todo o Pentateuco, por todos os 5 primeiros livros da Bíblia, desde Abraão em diante, nós sempre vamos ver essa mesma temática: um Deus, um povo e uma terra. E isso vai prosseguir, e quando nós chegamos a Deuteronômio, Moisés está fazendo uma revisão de tudo que foi dito, ensinado, de tudo que foi feito, de tudo que foi vivido na jornada do povo de Deus, no transcurso dos 40 anos que o povo esteve no deserto. Então, essa promessa que foi feita aos patriarcas, que devia agora se cumprir nessa geração que está ouvindo as palavras de Moisés ali às portas da terra prometida. Então, a primeira coisa que a gente aprende ao ler aqui esse princípio, esse início de Deuteronômio, irmãos, é que Deus tem uma agenda. Ele tem uma agenda que é sua, uma agenda particular dele. E essa agenda, ele trabalha o tempo todo para cumpri-la criteriosamente. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 3, desse mesmo livro de Deuteronômio, você vai ver aí qual seria a agenda de Deus descrita aqui nesse livro. Versículo 8, o Senhor vai dizer assim, capítulo 3, Deuteronômio não, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Vai voltar só mais um pouquinho aí. Êxodo 3, versículo 8. Nós vamos ver a agenda de Deus, antes mesmo de tirar o povo do Egito. Versículo 8, o Senhor diz assim: chegou lá, por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ou seja, essa é a agenda que Deus tem, e é sobre ela que o Moisés está falando aqui ao povo no livro de Deuteronômio. Não é? No tocante à sua obra salvífica, redentiva, essa agenda de Deus previa inicialmente como ponto de partida a formação de um povo. Não é? Nós chamamos este povo de Israel, ou a grande família de Abraão, o povo eleito, e esse povo foi iniciado por Deus com Abraão, Isaque e Jacó, e entrou na terra do Egito com apenas 70 pessoas. Se você depois ler no capítulo 12 a 15 de Gênesis, vai chegar o momento em que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, a sua família vai ser muito grande, vai ser numerosa, mas antes de eu cumprir o plano que eu tenho com ela, ela será escrava numa terra por 430 anos. Por que isso foi necessário? Porque sem esse tempo não haveria um povo, haveria apenas 70 pessoas que desceram ao Egito. Então o Egito serviu como uma espécie de incubadora da formação do povo de Deus. Né? Ali ele se multiplicou enormemente, com o tempo acabou se tornando escravo e foi libertado pela mão poderosa do Senhor. Então essa é basicamente a narrativa da formação do povo de Deus. Agora Israel constitui uma grande nação, uma nação numerosa, livre e prestes a herdar a terra prometida aos seus antepassados. Se você avançar um pouquinho no capítulo 10, versículo 22, você vai ver também o texto dizendo exatamente isso aí, versículo 22. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Então perceba que a agenda de Deus, ela estabelece termos, né? Ela estabelece metas, propósitos que são perseguidos para que eles se cumpram plenamente de acordo com os planos de Deus. Mas, antes de entrar e tomar posse da terra efetivamente, Israel precisaria ainda ser alertado a respeito de um fato, e esse fato precisa ficar bem claro. Né? Que fato é esse? O Senhor vai mostrar a eles: não foi a sua justiça própria que os trouxe até este momento. Não foi a sua justiça própria, mas apenas a graça e a misericórdia do seu Deus. Essa é a vacina que Deus quer aplicar no seu povo. Uma vacina contra o orgulho, contra a vaidade, contra o engano de achar que foi por sua própria justiça que Israel entrou na terra, que Israel herdou a terra e tomou posse dela. Em outras palavras, Israel chegou até aqui não por ser como é, mas apesar de ser como é. Vou repetir: Israel chegou até aqui não por ser como é, mas apesar de ser como é. Então, essa pessoa que está aí ao seu lado, dê uma olhada para ela. Deus ama essa pessoa não por ela ser como é, mas apesar de ela ser como é. Essa pessoa também aqui que está falando com vocês, Deus não a ama porque ela é como é, mas é apesar de ela ser como é. Então Deus nos ama apesar de nós, não é por nossa causa. E tudo que Deus faz em relação ao ser humano está fundamentado nesse princípio, no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. É o que nós vamos ver aqui, dos versos 1 a 6. Então, olhe comigo aí. Nós vamos avançar aos pouquinhos, e o que nós temos nesses versos de 1 a 6 são palavras introdutórias de uma porção bem aguda dentro do segundo discurso de Moisés. Ele vai falar de coisas muito boas ao povo, maravilhosas. Olha, chegou o tempo do Senhor cumprir o que foi prometido aos seus antepassados. Contudo, Moisés começa a sua fala num tom de severa advertência. Ele não começa com palavras doces, melodiosas, não. Ele começa em tom de advertência. Ou seja, aqui começa a vacinação do povo.
Então, a primeira coisa que ele diz é: escuta, Israel. Onde é que nós vamos ver isso de novo aqui dentro do mesmo livro? Capítulo 6, naquele texto conhecido por muitos, né, que é chamado de Shema, que é uma palavra hebraica que quer dizer ouça ou escute. Pois bem, Moisés aqui repete isso. Por quê, irmãos? Porque, assim como da primeira vez, o alerta aqui vai ser dado como algo de extrema importância à sobrevivência do povo eleito dentro da terra de Canaã. Não é? A história de Israel vai mostrar que o povo, muitas vezes, vinha se fazendo de surdo para ouvir a Deus, dentro daquilo que o Senhor determinava, portanto, essa advertência era muito necessária. Escuta, Israel, ou seja, preste atenção no que eu vou dizer, guarde as minhas palavras, não é? Como o texto do capítulo 6 vai nos ensinar. Então, a parte B do versículo vai dizer: hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes com muralhas que chegam até os céus. Então, Israel agora no limiar, na soleira da porta da terra prometida, Moisés está dizendo ao povo: vocês vão cruzar o Jordão, vão entrar na terra, vão tomar posse dela, e vocês farão isso numa terra que está nas mãos de um povo muito maior e muito mais forte que vocês. As cidades onde esses povos, né, se abrigam são protegidas por muralhas muito altas. E eles usam aqui, Moisés usa uma figura de linguagem para dar uma ideia da dimensão dessas muralhas. Ele diz que elas chegam até o céu. Ou seja, olhem para vocês mesmos e olhem para a circunstância. Façam uma comparação, olhem para as fortificações, olhem para este povo, vejam que humanamente falando é impossível. Observe que a única chance da empreitada dar certo é se um poder maior que esses povos e as suas cidades se colocar em nosso favor para lutar por nós. Do contrário, não há esperança. E mais, versículo 2, ele ainda vai dizer aí, né, completando a situação: um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem, de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Veja só, é um quadro bem desafiador, né? O povo que vive nessas cidades é forte, é bem alto, são homens de grande estatura, muito fortes, chamados de Anaquins, e eles ficaram conhecidos como gigantes. A sua estatura era desproporcional aos outros povos. Nós temos um exemplo de Og, rei de Bazã, né? Números capítulo 21, a cama de Og media 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Devia ser um cara grande, né? Imagina isso. Mas foram derrotados pelo povo na entrada da terra prometida, no trajeto para a terra prometida. Deuteronômio, né, capítulo 3, vai dar esse relato também sobre o tamanho da cama de Og. Golias, que era um homem que tinha quase 3 metros de altura. 1 Samuel, capítulo 17. Então, esses homens eram um belo exemplo, né, desses gigantes que habitavam as nações de Canaã e também as nações vizinhas, amedrontando, aterrorizando todo mundo. E a simples menção a esses homens já incutia temor a todos que ouvissem. Então, eles já haviam sido mencionados aí no capítulo 1, verso 28, no capítulo 2, versículos 10 e 20. Então, eles já estavam sendo apresentados para o povo de Israel. Israel os conhecia muito bem. Nós vamos nos lembrar de uma situação quando foi justamente o medo desses gigantes que impediu Israel de entrar na terra. Vocês se lembram disso? 40 anos atrás,
uma geração inteira. Israel estava ali há aproximadamente 11 dias, 15 dias, de entrar na terra prometida, e então o Senhor orientou que Moisés enviasse espiões, e então foram em 12, e o que é que aconteceu? Apenas 2 trouxeram um relato positivo, favorável, e disseram, vamos porque o Senhor nos dará vitória, mas 10 vieram e disseram, olha, a terra é uma terra de gigantes, os caras são enormes, são fortes, as cidades são fortificadas. Então, mesmo eles tendo visto que a terra realmente era boa e que Deus havia prometido dá-la a eles, ainda assim não creram, e por isso peregrinaram ali por mais 40 anos no deserto, uma geração inteira, foi o que custou a incredulidade do povo naquela ocasião, com exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração morreu no deserto, até que uma nova geração se levantasse. Então Moisés ainda acrescenta um ingrediente a mais, citando um ditado da época, que dizia, quem pode resistir aos filhos de Anak? Quando eu li esse texto aqui, fiquei pensando no meu tio. O meu tio gostava de contar a história de lobisomem, mula sem cabeça, para colocar medo na gente, porque lá em casa, quando eu era garoto, só tinha televisão na casa do meu avô. E então todo mundo se juntava na casa do meu avô para assistir televisão, e a gente ficava assistindo até tarde, e aí quando chegava uma determinada hora, o meu tio começava a falar, hoje quando eu desci para cá, eu vi tal coisa assim, em tal lugar, e a gente começava a ficar com medo, arrepiado, nervoso, e depois alguém tinha que levar a gente para casa, porque a gente não conseguia nem levantar do lugar, de tanto medo. Então, parece que Moisés aqui estava fazendo mais ou menos como meu tio. Olha, o ditado ainda diz, quem pode resistir aos anaquins, aos filhos de Anak? E que resposta satisfatória, irmãos, poderia ser dada por Israel ao tamanho desse desafio aqui? Nenhuma resposta. Tudo indicava que haveria repetição do fracasso, mas, dessa vez, antes que o povo caísse de joelhos novamente, uma grande força militar, imbatível, aterradora e avassaladora, se apresentou para lutar por eles, o Senhor dos Exércitos. Veja aí o versículo 3, que diz, saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu hoje. Que alívio! Meu Deus, que palavra boa de alívio foi trazida para o povo, porque todo mundo, nessa altura da narrativa, pensava, vai ter mais um fracasso, vai voltar todo mundo para casa desanimado, sem fé, esmorecido na sua fé, mas agora nós vemos aqui que o Senhor se coloca e diz, eu vou lutar por vocês. Meus irmãos, nós cremos num Deus que é presente nas nossas vidas, e Ele não é somente presente, Ele revela a sua presença conosco. Existe uma diferença entre estar presente e ser presente. Às vezes, dentro de casa, nós estamos ali em família, e sempre acontece o caso de alguém estar presente, mas não ser presente, porque está envolvido com outras coisas. Hoje, nós vivemos o advento da presença que não é presente, porque as pessoas vão ao restaurante em família, aí cada um senta, pega o seu smartphone, ou seja, ninguém está presente ali. Só o corpo, mas o espírito está em outro lugar. Então, hoje nós vivemos essa situação, mas Deus não é assim. Deus sempre está presente e a sua presença é sempre revelada aos nossos corações. Ele é um Deus que luta por nós, irmãos. E há de nós se não fosse assim, há de nós se esse Deus não se levantasse para nos defender, para lutar as lutas que temos que travar diariamente,
Ai de nós se não fosse assim. Então, o poderio do Senhor é comparado aqui ao fogo. Isso significa duas coisas. Primeiro, a letalidade do juízo de Javé. É algo assustador, avassalador. E segundo, a paixão ardente com a qual ele executa esses juízos. Imagine você, se ainda hoje o fogo é uma força quase incontrolável. Pense naquela época. Não havia corpo de bombeiros, não havia estratégias para combater incêndio, nada disso. As pessoas tinham que lidar com o fogo como algo quase que imbatível. Não tinha nada mais letal que destruísse mais irremediavelmente, que alcançasse uma área tão grande em tão pouco tempo quanto o fogo. Praticamente todas as ruínas de grandes cidades do passado, que são descobertas pelos arqueólogos, vão revelar que a causa da sua destruição foi o fogo, porque o fogo era a estratégia mais eficaz. Mesmo na Idade Moderna, grandes cidades já foram parcialmente ou quase que totalmente destruídas pelo fogo. A Rússia, Amsterdã, Chicago, Nova York, Tóquio, entre outras cidades, todas estas já foram, em parte ou quase que totalmente consumidas pelo fogo em algum momento. Então, da mesma forma, o poderio e a intensidade da ação de Deus se devia tanto a essa capacidade que Deus tinha de operar um juízo que era tão letal, tão determinante, tão definitivo, tão decisivo, mas também se devia à sua paixão, a paixão com a qual ele executa os seus juízos. Irmãos, Deus jamais faz alguma coisa sem paixão. Nós fazemos muitas coisas, boas coisas, mas nem sempre fazemos com paixão. Tudo que Deus faz, Ele faz com paixão. É por isso que agora, esses dias que antecedem a Páscoa, nós estamos falando sobre esses temas relacionados à paixão de Cristo. Por que nós dizemos que é paixão? Porque até o momento de entregar o seu Filho ao mundo, até essa ação de entregar o seu Filho ao mundo, Deus fez com paixão. Tudo que Deus faz, Ele faz com paixão. Ele faz com ardor, com fervor, com todo o seu ser envolvido. Deus não faz nada pela metade e nem secando as unhas. Tudo que Deus faz, Ele faz totalmente comprometido com o que Ele está fazendo. Tanto para salvar, quanto para operar juízo. É por isso que a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o juízo de Deus é um juízo apaixonado, irmãos. Não sobra pedra sobre pedra. Então, essa era a ideia na descrição aqui, mostra a força destruidora com a qual o Senhor iria atacar aquelas nações e aquelas cidades fortificadas. Por isso o verso 3 diz: estejam certos no dia de hoje, que o Senhor é quem vai cruzar o Jordão à frente de vocês, e à frente dele vai um fogo devorador, ou seja, ele vai consumir os inimigos como o fogo consome a palha, e vai submetê-los a vocês, e vocês vão expulsá-los e aniquilar todos eles rapidamente, como o Senhor tem prometido hoje. Então, 3 coisas que são prometidas aqui. Primeiro, o Senhor vai cruzar o Jordão à frente do seu povo, ou seja, é o Senhor que vai guiar o povo, é o Senhor que vai à frente, não é? Nesse caso aqui, nem é Moisés, porque Moisés não vai entrar na terra prometida. Segundo, ele vai destruir os povos cananitas. E terceiro, ele promete que vai subjugá-los perante Israel. Então, mesmo que seja o Senhor que vai destruir o inimigo, Israel teria que lutar. Ou seja, o que nós vemos aqui, soberania divina e responsabilidade humana. Mesmo que Deus esteja sempre conosco, ainda que Ele sempre lute em nosso favor, isso não significa que nós não teremos que lutar. Teremos que lutar. Mas quem nos defende, quem vai à frente, é o Senhor. Então, mesmo diante dessa participação direta do povo em combate, quando nós comparamos o versículo 1 e o 2 com o versículo 3, o que é que fica evidente, irmãos? O verso 4 vai dizer, leia comigo aí, na primeira parte, diz assim:
Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Olha só. O que é isso aqui, irmãos? Vacina. O que Moisés faz aqui é construir uma hipótese argumentativa. E aqui está o cerne do capítulo 9. Ele chama para o texto um interlocutor imaginário que estaria pensando assim: Deus fez isso porque nós somos um povo bom. Deus fez isso porque nós merecemos, não é? Eu sempre falo isso daqui, mas vou falar de novo. Você já conversou com pessoas que dizem assim: Deus vai me dar o que eu mereço? Toda vez que alguém fala isso, eu acabo rindo, porque eu sempre peço a Deus que Ele me dê o que Ele tem como propósito de me dar, mas nunca peço o que eu mereço, porque se eu pedir isso, meus irmãos, não vai sobrar nada, porque o que eu mereço é juízo, é o que nós merecemos, mas Deus, por sua graça, nos dá o que nós não merecemos, Ele nos dá o que nós precisamos. Então Moisés já havia feito isso no capítulo 7, versículo 17, não é? E ele vai falar sobre usar a mesma expressão, não fiquem dizendo, ou no verso 17 do capítulo 8, né, onde ele vai usar a mesma expressão também para simbolicamente ou imaginariamente, né, pensar no interlocutor que pudesse trazer dúvidas ao motivo pelo qual o Senhor está agora conduzindo o povo para dentro da terra. No verso 18 do capítulo 8, 17 do capítulo 8, ele diz: não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Ou seja, o argumento é o mesmo, é algo semelhante ao que Paulo também faz na carta aos Romanos, com as suas perguntas hipotéticas, quando ele diz: o que diremos? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? Então é algo semelhante, o objetivo é o mesmo, é eliminar qualquer sombra de dúvida quando vier o argumento final, a refutação daquela alegação do interlocutor imaginário. Então aqui a hipótese, né, é de que alguém argumentaria lá na frente, quando eles estivessem vivendo na terra em paz, alguém diria: foi por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe aqui e nos deu a posse da terra. Então, quando nós lemos a história do povo eleito, lá do passado, né, sob a ótica de alguns livros, como Juízes, como os profetas pré-exílicos, o que é que nós vemos? Que essa compreensão ilusória que havia sido advertida aqui, essa vacina, ela não foi muito eficaz na vida do povo, porque Israel se deixou levar por essa ilusão. Ou seja, a graça, a misericórdia deixaram de ser os pressupostos básicos na sua relação com Deus, e essa suposta alegação de mérito tomou o seu lugar. Então, esse pensamento, essa alegação de justiça própria, talvez nem tivesse sido verbalizado ou não fosse, mas a questão aqui, irmãos, é o que está no coração. Observe que o texto diz: quando o Senhor tiver expulsado todas estas nações de diante de vocês, não fiquem pensando. A NIV diz assim: não digam para si mesmos. Foi por causa da nossa justiça, foi porque nós merecemos. Meus irmãos, para Deus, mais importante do que nós dizemos é o que nós pensamos, é o que está lá no nosso íntimo. Então Moisés está aqui, né, inspirado pelo Espírito de Deus, evidentemente, perscrutando, ele está investigando os corações, mas ele ainda não respondeu à alegação, a questão que ele colocou, não é? Não digam, quando vocês tiverem possuído a terra, foi por nossa justiça. Pois bem, ele vai fazer isso na segunda parte do versículo 4, acompanhe aí comigo. Ele diz, segunda parte do verso 4, deixa eu só voltar aqui. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês.
Então, veja, é muito interessante que nessa resposta de Moisés, a alegação hipotética, né, que foi trazida por ele mesmo, um fato muito importante se revela aqui para nós. É sobre as dimensões dos propósitos de Deus. Irmãos, Deus, quando Ele trabalha por nós, quando Ele faz algo por nós, quando Ele trabalha na igreja, quando Ele ouve as nossas orações, isso não significa que tudo que Deus está fazendo e tudo com o que Ele se preocupa tem a ver somente com a gente. Deus está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque o propósito de Deus é insondável à nossa mente. Se ele tivesse pura e simplesmente respondido aqui, Moisés, né? Se ele tivesse pura e simplesmente respondido à alegação, né? Se ele tivesse somente dado uma resposta pura e simples, tipo assim, olha, se vocês somente pensarem isso, seria uma coisa estúpida e sem qualquer coerência, teria sido uma resposta válida, sim, mas Deus sempre aproveita cada oportunidade para nos instruir de modo mais profundo. Então, o que é que ele faz? Ao invés de dar uma resposta simples, ele vai construir aqui um contra-argumento extraordinário, com pouquíssimas palavras. E ele vai usar 3 pontos para expor este seu contra-argumento. E a primeira coisa que a gente vai ver, então, é como Deus tem propósitos que nos envolvem, mas que são muito maiores do que nós e da nossa vida, na nossa história neste mundo. Então, por exemplo, o primeiro ponto aí que nós vemos do argumento de Moisés é que Deus está expulsando essas nações da terra de Canaã por causa das próprias nações, por causa dos cananitas, não é? Moisés faz uma releitura de tudo que o Pentateuco fala sobre esses povos. Se você olhar em Gênesis capítulo 15, versículo 16, o Senhor faz a promessa para Abraão, que já foi citada aqui, que o povo iria ser cativo no Egito por 430 anos, e o Senhor explica por quê. Ele diz, porque o cálice dos cananeus, dos amorreus, ainda não se encheu, ainda não transbordou. Ou seja, veja como bem antes de Deus formar a própria nação de Israel, Ele já vem governando todas as nações, de modo que Ele estabelece aquelas que Ele quer e Ele derruba aquelas que interessam aos seus planos de acordo com seus eternos propósitos. Já havia sido estabelecida uma medida para a iniquidade dos amorreus, ou seja, a designação, né, que Deus dá aqui para amorreus engloba todas as nações de Canaã, como nós já vimos, já falamos em Gênesis 15, 16. Então, antes de Israel ser formado, Deus já havia determinado a purificação da terra de Canaã, que tinha sido contaminada pelos seus habitantes. Levítico 18, 24 a 30, o Senhor diz, eu vou fazer juízo sobre essa terra, porque esses povos contaminaram essa terra. Certa vez eu fiquei com dúvidas em relação a isso e fiquei pensando, por que Deus levou Israel para uma terra que já estava ocupada? Por que Deus não levou Israel para uma terra vazia? Devia ter muita terra vazia naquela época, e boa, né? Por que Deus levou justamente para Canaã, uma terra que estava cheia de gigantes e gente forte e brava para chuchu? Por que Deus fez isso? Até o dia em que eu comecei a prestar atenção nesses versículos e entendi que os propósitos de Deus não tinham a ver somente com Israel. Deus, naquele momento, iria usar o povo de Israel, que era o povo escolhido, para exercer juízo sobre uma terra que há muito ele já havia estabelecido que deveria passar por juízo, ser purificada. Você percebe como a mente de Deus é muito maior, os propósitos de Deus são muito maiores do que nós imaginamos, do que nós pensamos, ou muito além da nossa história, irmãos. Então, bem antes desses povos de Israel ser formado, esses povos já aborreciam o Senhor e se puseram na linha desse fogo devorador. Levítico 20, 23, ele fala isso.
Então, todas as suas práticas, os seus cultos e todas as suas abominações se tornaram a causa da sua expulsão. No capítulo 18, versos 9 e 12, também, Moisés vai repetir este relato. Então, Israel deveria se preocupar em não cair nas mesmas abominações e também deixar para as próximas gerações um legado de fé e retidão. Meus irmãos, como cristãos, nós não podemos restringir as nossas inquietações, as nossas preocupações, os nossos planos apenas a nós mesmos. Nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações, a começar os nossos filhos. Uma das nossas maiores preocupações deveria ser de transmitir aos nossos filhos um legado de fé na palavra de Deus, no evangelho genuíno de Jesus Cristo, nosso Senhor, de ajudar os nossos netos a conhecerem a Cristo, porque nós temos esse compromisso não somente com a nossa geração, mas com as gerações que virão. Ou seja, esse é o chamado ali de capítulo 6, quando ele diz, olha, você deve transmitir essas palavras aos teus filhos, às gerações que virão, incutir essas palavras às suas mentes, para que eles possam também aprender a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Meus irmãos, há muitas coisas que Deus quer realizar por nosso intermédio, mas que não vão se cumprir nas nossas vidas, vão se cumprir nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas nós somos uma geração que vem sendo doutrinada a se preocupar apenas consigo mesma. Nós não temos mais essa capacidade de ampliar a nossa visão e enxergar além. Nós não plantamos mais árvores, porque nós pensamos, se eu plantar, quem vai comer o fruto? Então, hoje nós só plantamos árvores que possam crescer nos próximos 10 anos para a gente poder comer do fruto. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina a ter uma visão mais alargada, mais dilatada, assim como Abraão. O que é que Abraão viu, irmãos, quando ele morreu? Ele só viu Isaque. Mas antes de morrer, o Senhor o levou para fora da tenda e disse, olha para as estrelas do céu e conta se você puder, assim será a sua descendência. Ele morreu na fé. Se você falar para um crente hoje que tudo que Deus tinha que fazer por ele já fez e ele vai morrer na fé, ele vai sair da igreja. Vou procurar outra igreja porque meu pastor não tem fé. Porque hoje nós aprendemos que fé significa você acreditar com todas as suas forças que Deus vai transformar você numa pessoa rica, bem resolvida financeiramente, sem doenças, sem problemas, sem lutas. Meus irmãos, se isso fosse possível, a terra não se chamaria terra, a terra se chamaria paraíso. Então, essa terra que nós vivemos aqui, este mundo, está fadado à destruição. Mas nós temos uma promessa de uma nova terra, de um novo céu, de uma nova realidade, para onde todos aqueles que vivem na fé e morrem na fé, certamente irão. O texto aos Hebreus diz que Abraão morreu crendo, sabendo que a sua pátria não era aqui, mas que ele tinha uma pátria superior. É extraordinário isso, não é? E aí, vai lá uma certa bispa e pega essa palavra das bênçãos superiores e diz que isso tem a ver com carro, com casa na praia, com viagem para a Disney. Aí me dá vontade, nem sei o quê. Nem vou falar para não pecar. Meus irmãos, o plano de Deus é muito maior do que nós. E se Ele nos chama para fazer parte desse plano, só isso para nós já constitui um enorme privilégio. Um enorme privilégio. Então, Deus vai expulsar as nações daquela terra por causa das próprias nações, porque o cálice da iniquidade deles transbordou. Mas o Senhor vai fazer isso também por si mesmo, pelo próprio Javé,
porque a expulsão daqueles povos de Canaã faz parte da promessa que ele havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós já citamos aí capítulo 1, verso 8, e também o capítulo 8, verso 18, quando ele vai repetir essas promessas. O que é que Jeremias nos ensina no capítulo 1, verso 2? Ele diz que o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Deus não tem duas palavras, irmão, só tem uma. O que ele prometeu, ele vai cumprir, certamente, indubitavelmente. Por isso, é tão importante que nós tenhamos bem claro esse conceito de promessa. Porque muito que é falado hoje, prometido em nome de Deus, Deus mesmo não prometeu. Não é promessa de Deus, é promessa do homem. Com essas coisas ele não tem nenhum compromisso, eu digo a você. E quem estiver esperando pelo que Deus não prometeu, vai se frustrar. E deve procurar quem prometeu, porque não foi Deus. Então leia a sua Bíblia, estude-a, conheça quais são as promessas que Deus realmente tem e que envolvem você, a sua vida, e eu asseguro a você que quanto a essas promessas, nenhuma delas cairá sem se cumprir no tempo determinado por Deus. Nenhuma delas. Eu posso te assegurar isso. Então, a segunda causa pela qual Deus quer expulsar aquelas nações é por si mesmo. A terceira e última é por causa da graça e da misericórdia que ele decidiu demonstrar ao povo eleito. É porque ele é bom. Moisés agora vai lançar o argumento mais pesado do seu contra-argumento, em relação àquela falsa alegação que a gente colocou. Observe que por 3 vezes ele ressalta que as ações de Deus em favor de Israel não se devem a qualquer pretensa justiça própria do povo. Versículos 4, 5 e 6 ele repete isso. Não é por causa da justiça de vocês, não é por causa da justiça de vocês. E no verso 5 ele ainda acrescenta, nem por causa da retidão do seu coração. Agora ele desfere aquele golpe final. Não sei quantos aqui já assistiram uma luta de boxe. Hoje em dia o negócio é mais sanguinolento, é uma coisa, meu Deus, dá até difícil assistir, mas, enfim. Antigamente o boxe era mais clássico, e um bom pugilista era aquele que se mantinha de pé, ou até o último round, ou então que ele conseguisse nocautear o seu oponente, e às vezes o oponente estava firme, mas se ele levasse um soco no queixo, a cabeça balançava e ele caía. Não tinha como. O que acontece agora é mais ou menos isso. Moisés vem preparando, agora ele vai desferir aquele soco no queixo que vai derrubar o povo na lona. Então veja só que golpe devastador que ele vai dar aí no verso 6. Leia comigo, olha só o que ele diz aí. Ele diz assim... Verso 6, meu Deus, que letrinha miúda, tem misericórdia. Deixa eu achar o 6 aqui, irmãos, que perdi. 5, cadê o 6? Achei. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhe dá essa boa terra para que tomem posse dela. Agora, olha o que ele diz, pois vocês são um povo o quê? Teimoso. Vocês são um povo teimoso. Veja só que inversão que Moisés promove aqui. Ele diz, olha, vocês não são justos, vocês não têm nenhuma justiça própria, pelo contrário, vocês são rebeldes, vocês são um povo de coração obstinado, um povo de dura cerviz. A ideia revelada nas palavras originais aqui aponta para o comportamento dos bois, que não conseguiam ser domesticados, eles não permitiam que se colocasse jugo sobre o seu pescoço, muito menos obedeciam os seus donos. Eles acabavam sendo sacrificados porque eles não aceitavam jugo, eles não aceitavam
serem domesticados e usados para o trabalho pelos seus donos. Essa é a imagem que Moisés está mostrando. Olha, vocês são bois bravos, vocês não aceitam o jugo do Senhor, vocês não aceitam a direção de Deus, vocês são rebeldes, não há justiça nenhuma em vocês. Imagine Moisés hoje em dia, meus irmãos. Quantos membros ele ia ter na igreja? Uns 5, né? Mais ou menos. Israel, longe de poder alegar justiça própria, deveria ter plena consciência da graça e da misericórdia que guiava as ações de Deus em seu favor. Não só naquele momento, mas sempre. Né? Querem um exemplo? Moisés aqui vai ainda argumentar. Ouçam então essa história que eu vou contar. E aí ele começa a contar o episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32. E desde o verso 7 até o 23, ele vai recontar essa história e tudo o que aconteceu. Vocês se lembram? Quando eu subi o monte, fiquei lá 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E quando eu estava lá, o Senhor disse, desce depressa, porque o povo já se corrompeu. E quando eu desci, o que eu encontrei? Vocês estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou tão indignado que ele jogou as tábuas de pedra no chão e quebrou as tábuas com os 10 mandamentos. Era um retrato da indignação de Deus contra o povo. Depois, Moisés precisou destruir, né, tudo aquilo, e ele fez todo um trabalho de expiação, de purificação ali, mas foi um processo muito doído para ele. Então veja que Israel, longe de poder alegar justiça, deveria ter memória e se lembrar de que a misericórdia e a graça de Deus é a causa de eles não terem sido destruídos. E no versículo, no finalzinho do capítulo 9, no verso 24, Moisés vai dizer assim, vocês têm sido um povo rebelde ao Senhor desde o dia que eu os conheci. Olha só. Versículo 24, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia que eu os conheci, ou seja, há 40 anos que vocês são um povo rebelde. Você percebe o que Moisés fez, irmãos, inspirado por Deus? Ele não fechou somente a porta da falsa ligação, não, ele derrubou o prédio inteiro, jogou tudo no chão. Mas por que ele fez isso? Porque ele odiava aquele povo? Porque ele queria envergonhá-los? Não, ele fez porque ele os amava. E essa é a causa deles não terem sido destruídos no episódio do bezerro de ouro, porque Moisés se colocou ali como intercessor e orou inclusive por Arão, porque Arão também iria ser destruído por Deus. Você pode ler os versos 18 a 20 aí do capítulo 9, e você vai ver ele dizendo isso. Eu orei inclusive por Arão, porque Arão estava correndo o risco de ser exterminado. E aqui já a caminho de concluir, irmãos. Tudo isso nos parece familiar, não parece? Será que nós podemos traçar aqui uma linha e falar de eles e nós? Como se nós estivéssemos num nível diferente? Eu creio que não. O mesmo tem acontecido conosco. Nós também nos esquecemos de onde nós caímos e acabamos abandonando a consciência da graça de Deus, da compaixão de Deus, para confiar em suposto mérito nosso. Existem pessoas que têm um orgulho, uma arrogância da sua posição na igreja, da sua própria igreja, da sua denominação. É uma coisa assustadora. Tem determinadas situações que quase que dá para você cortar com a faca em fatias, um negócio de tão assintoso, de tão acentuado que se mostra. Infelizmente, irmãos, nós não podemos dizer que os evangélicos do Brasil são o povo mais simpático, afetivo, amoroso, gentil que existe. Infelizmente, não podemos dizer isso. Pelo contrário,
Às vezes nós deixamos que a nossa posição como filhos de Deus, como povo escolhido, se torne um fator de arrogância, de vaidade, de jactância para nós. Deixamos de perceber o quanto é maior o propósito de Deus no mundo do que as nossas questões pessoais e muitas vezes egocêntricas. E com os anos na igreja, nós começamos a acreditar em mentiras que a nossa mente vai produzindo, sabe? Ah, você merece isso. Você é um crente muito dedicado. Deus te deve essa bênção, porque você está sempre na igreja, não sai de lá, está sempre fazendo a obra, você se dedica, você já é experiente o bastante para refutar essas exortações que trazem aborrecimento, você não precisa disso, rapaz. Então não se submeta. Você pode ser líder de si mesmo? Hoje o discurso do sucesso é esse: seja líder de si mesmo. Faça como Corá, Datã e Abirão, que questionaram, mas só Moisés é que pode ser líder, e Arão, quem são esses homens? Nós também podemos. E Moisés, que é o homem mais manso que já existiu na face da terra, sabe o que ele fez? Foi orar pelo povo. Irmãos, Deus sabe por que chama e quem Ele chama para cada missão. Tem misericórdia. Eu acho que eu, numa situação daquela, eu tinha feito um bom chicote, eu tinha pecado com abundância, porque, olha, vou te contar, povozinho terrível. Mas aí Moisés, o que ele faz? Ele vai orar pelo povo. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim com ele: Moisés, não se estressa não, meu filho. Fala com eles, para eles estabelecerem um perímetro, e eles ficam do lado de lá e vocês ficam do lado de cá, e eu vou mostrar quem é que eu escolhi. Meus irmãos, num só dia foram milhares de pessoas consumidas pela ira de Deus, e Moisés ali sempre intercedendo, orando por aquele povo. A gente tem que aprender muito com Moisés, irmãos. É certo que não houve nenhum homem manso como Moisés. A Bíblia mostra isso para a gente. Sabe o que é isso? O engano da justiça própria. Quantas vezes nós ouvimos por aí que Cristo morreu para nos fazer felizes neste mundo, com bênçãos materiais e realização afetiva perfeita, não é? Sabe o que acontece? Essas coisas nos fazem esquecer que nós somos apenas pecadores, escondidos à sombra da graça e da misericórdia de Deus, escondidos atrás da cruz do nosso Senhor. É isso que nós somos, irmãos. Apenas. E por isso a pergunta que foi feita, aquele ditado que Moisés citou, ainda ecoa para nós. Você pode resistir diante dos anaquins? Você pode conquistar as suas cidades, pode vencer os seus guerreiros? Não. Os inimigos a enfrentar ainda são maiores e mais fortes do que nós. As suas fortificações são elevadas e são inacessíveis aos simples mortais. Nós ainda precisamos que o Senhor vá à nossa frente com o seu fogo devorador, e só depois é que nós podemos começar a lutar em oração, em jejum e na prática da piedade. Então, irmãos, a conclusão, quando nós analisamos o texto com atenção, nós vamos ver que os eleitos de Deus em qualquer tempo devem confiar apenas e tão somente na graça e na misericórdia de Deus. Aquele que nos chamou por sua bondade, porque Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos. Qualquer simples pensamento, qualquer ideia sobre a alegação de justiça própria, de mérito, é pura ilusão, é inspiração satânica. Sabe por quê? Porque só existe um ser no universo que deseja que nós confiemos na autojustificação. É Satanás. Ele, irmãos, é o príncipe do orgulho, da vaidade, da mentira. Ele é que fomenta o anseio por glória pessoal. Ele é que busca sempre encontrar meios de nos fazer sonegar a glória de Deus, que só pertence a Ele, e buscar a nossa glória, a nossa realização pessoal, sempre.
É impressionante como isso hoje é tão evidente. Eu estou lendo um livrinho que eu não posso ainda indicar porque eu não li tudo, mas eu já comecei a ler e estou apaixonado por ele. 10 argumentos para você, como é que é? Deletar suas redes sociais. 10 argumentos para você deletar, abandonar as redes sociais. Ele usa um outro termo, mas eu esqueci qual é. Que livrinho bom, irmãos. Um livrinho pequenininho, mas olha, excelente. Redes sociais hoje é um festival de vaidades, uma fogueira de vaidades. Tudo que as pessoas fazem, elas querem mostrar. Não é? Vai enfiar a agulha na linha? Vou mostrar. Comi um prato diferente? Vou mostrar. Comi arroz com feijão? Vou mostrar para todo mundo ver que eu sou humilde também, como arroz com feijão. O cachorro fez uma pose? Vou mostrar. Tudo hoje vira exibição, pelo amor de Deus. Meus irmãos, olha, eu tenho muitos pecados, mas se é uma coisa que eu detesto, é me expor. Minha esposa fica chateada comigo porque ela gosta de tirar foto, ela vem, amor, vamos tirar uma foto. Aí eu vou, tiro uma, aí vou saindo de fininha. Não, vamos tirar mais uma. Não é, eu não gosto disso. Não é o meu feitio. Não que seja errado tirar uma foto, mas tudo hoje vira meio de exposição, irmãos. Nós deveríamos nos preservar tanto mais, irmãos. Nossas vidas são vidas santas. Elas foram compradas por Cristo, pelo seu sangue. O Senhor tem apreço por nós. Né? As nossas vidas diante de Deus têm um valor extraordinário que nós sequer conseguimos compreender. Nós deveríamos nos preservar muito mais, muito mais. E, infelizmente, a gente vê que hoje a maior parte das pessoas não pensa assim. Parece que quanto mais elas se expõem, mais elas se sentem felizes, contentes e realizadas. E se você não curtir, ninguém vai te curtir. Se você não seguir, ninguém vai te seguir. E fica esse negócio, essa coisa de... É quase que não, é uma obrigação, é quase que uma obsessão. Mas veja, o Senhor está dizendo para nós aqui, olha, vocês não têm nenhuma glória. A glória pertence somente ao Senhor. Somente a Ele. Não existe glória para nós, irmãos. Não aqui nessa vida. Mas haverá um dia em que nós viveremos na glória. Mas sabe o que vai acontecer quando nós estivermos lá? O apreço pela glória não vai mais existir nos nossos corações, porque nós teremos sido definitivamente transformados. Então, foi esse também o argumento que Satanás usou com Cristo no deserto por 40 dias. Isso é bem significativo, levando-se em conta o texto deuteronomista que nós estamos explorando nessa noite, porque tudo aqui está estruturado numa frase que se repete várias vezes dentro da perícope. Observe, e aqui eu vou reproduzir na íntegra o Daniel Bloch, 40 dias e 40 noites. Nós vamos encontrar esse texto no capítulo 9, 9 e 10. 40 dias e 40 noites. Foi o tempo que Javé levou para entregar as 10 palavras, os 10 mandamentos a Moisés no monte. Depois, 40 dias e 40 noites, capítulo 9, versos 11 a 17. Foi o tempo que o povo demorou para demonstrar a sua superficialidade e a sua indisposição de permanecer fiel a Deus e à aliança, que é o texto que vai repetir o relato de Êxodo 32, do bezerro de ouro. 40 dias e 40 noites, versículo 18 a 21 do capítulo 9, para que Moisés pudesse lidar com o pecado do povo, confessando esse pecado e destruindo o objeto de adoração, que é o bezerro de ouro. 40 dias e 40 noites, capítulo 9, verso 25 até o 10, verso 5, para que Moisés convencesse a Deus a não destruir o povo com a sua ira. E, por fim, 40 dias e 40 noites, no capítulo 10, de versos 6 a 11, para que Moisés terminasse a obra intercessória e recebesse autorização para seguir a marcha para Canaã. Ou seja,
Qual era o papel de Moisés em todos esses eventos envolvendo 40 dias e 40 noites? O papel de mediador. É o mesmo papel de Cristo lutando contra as tentações do inferno. Ele lutava por nós, irmãos. Por nós. É por isso que na oração do Pai Nosso nós podemos dizer, pedir que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação. É por isso que nós podemos orar, quando Jesus nos orienta em Mateus capítulo 26, jejuem e orem para que vocês não entrem em tentação. Nós temos um Senhor que foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. E é por isso que nós temos vitória contra as tentações. Não é por nós, é por Ele. O que o tentador pretendia, ele queria levar Cristo aos mesmos instrumentos de tropeço e fracasso usados contra Israel, não é? A sugestão da autossuficiência, da independência de Deus, da busca da sua vontade pessoal, do exibicionismo, o anseio por glória deste mundo, a satisfação imediata das necessidades, a revelia do propósito de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que onde Israel falhou, Cristo venceu, irmãos. Essa é a diferença. Porque nesses 40 dias e 40 noites, Satanás jamais conseguiu levá-lo a pecar. Por isso o autor aos Hebreus vai afirmar que ele é um mediador superior a Moisés em todos os sentidos. E, portanto, ele pode nos representar perfeitamente junto a Deus. Assim como Moisés, Cristo está diariamente intercedendo por nós junto ao Pai e pedindo ao Pai, não destrua. Não é esse pedido de Moisés? Moisés diz, Senhor, não destrua o teu povo. O que é que Cristo pede diariamente por nós, irmãos? Pai, não destrua. E ele mostra as suas mãos, mostra o seu lado, né? O seu sacrifício, a sua intercessão constantemente por nós. Qual a diferença? A diferença é que a intercessão que Jesus faz, ele faz após a sua obra perfeita e definitiva, e ele também vai mediar a nossa relação com Deus, nos representando, assentado ao lado direito do Pai. Isso é muito significativo para nós. Né? Nós temos aprendido aqui no estudo da carta aos Efésios pela manhã, que quando Cristo se assenta à mão direita de Deus, o texto de Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Ele. Ou seja, Cristo, Ele nos representa na nossa relação com Deus em todas as coisas. E se nós temos acesso a Deus, a sua graça, a sua misericórdia, ao seu cuidado, ao seu amor, é tão somente por causa de Cristo. Então, meus irmãos, o que Deus quer fazer nessa noite conosco? Deus quer nos vacinar também. Para que nós não caiamos nesses mesmos erros. Então, a aplicação aqui, apenas 3 pontos para nós orarmos. Eu não sei sobre quantas promessas, né, você tem expectativas. De uma coisa eu posso lhe assegurar, a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó já está sendo cumprida na sua vida mesmo agora. E se você está em Cristo, você já é parte do povo eleito de Deus. E você pode ter a certeza, tudo o que é necessário para que você chegue ao fim da sua jornada e receba a vitória, a coroa da vitória e a herança que está reservada para você, tudo já foi provido em Cristo e por meio de Cristo. Apenas creia e siga o caminho firmemente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro nos afirma, na sua 2ª carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz, tudo o que nós precisamos para viver uma vida justa e piedosa, para perseverar na obra de Cristo, para ficarmos firmes, o Senhor já nos deu. E mais à frente ele vai dizer, apenas trabalhe para confirmar a cada dia a sua vocação e eleição. Há um trabalho a fazer. O Senhor luta por nós, mas nós também precisamos lutar, né, com base no poder que Ele tem, na capacidade que Ele tem, na graça que Ele dispensa a nós, mas nós também temos que lutar. Segunda aplicação, o propósito que Deus tem para nós, irmãos, Ele tem dimensões muito maiores do que a nossa própria vida.
Nem todas as ações de Deus dizem respeito a mim e a você. Ao mesmo tempo que Ele está salvando, que Ele está nos salvando, Ele está operando juízos sobre nações e reinos, Ele está elevando e abatendo impérios, Ele está trazendo os eleitos para dentro do reino e Ele está preparando um mundo para o seu grande final. E até o mais arrogante dos céticos que a gente possa conhecer, ainda essa pessoa tem uma função dentro dos planos de Deus. O Senhor disse: Faraó vai ser o meu instrumento. Ou seja, entenda que você faz parte de algo muito maior do que você mesmo e da sua própria história. Portanto, pense em seguir firme na trilha e em deixar um legado para aqueles que virão depois de você. Ok? Como a gente costuma dizer por aí, como as pessoas costumam dizer por aí, você não é a última bolacha do pacote, Existem outras histórias que vão seguir a sua história. Você precisa deixar alguma coisa para que essas histórias possam se inspirar na sua história. É o nosso compromisso, irmãos, de deixar um bom testemunho de fé, de esperança e de amor a Deus. E, por fim, você não foi escolhido por Deus e nem vai entrar na glória porque você merece. Você não merece. Jamais perca de vista esse senso de dívida para com Deus. Jamais esqueça. E Ele vai te manter consciente no lugar certo, de joelhos na presença de Deus. Não há em nós nenhuma justiça própria, irmãos. Não houve no início e não existe agora e não haverá no futuro. A nossa justiça é Cristo. O apóstolo Paulo diz que a nossa justiça é Cristo. Ele é a justiça de Deus para nós e somente Ele. O nosso coração é obstinado, é rebelde, é inclinado ao pecado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos confiar apenas e inteiramente na intercessão de Cristo por nós. E esse é um exercício para todos os dias, enquanto durar a nossa jornada neste mundo. Louvado seja Deus. Então, como falei no início, o pano de fundo do texto e o pano de fundo da nossa vida é o mesmo. Ou seja, Deus nos chamou para fazer parte de uma promessa, a promessa que foi feita aos nossos primeiros pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos ligados a eles por Cristo. Interessante que pela manhã, nós ouvimos aqui a palavra do Senhor, se referindo à maneira como Deus abriu as portas para os gentios, como Paulo se definia como o apóstolo aos gentios. E é interessante que no capítulo 10 e 11 da carta aos Romanos, ele diz que o Senhor endureceu os judeus para que os gentios pudessem entrar. E é interessante que hoje muitos cristãos evangélicos, eles querem se tornar judeus para se sentir mais perto de Deus. Olha só que coisa doida. O que eles deveriam desejar é permanecer como gentios, porque Deus abriu as portas para os gentios. Mas, ao invés disso, eles querem se tornar como judeus, ou seja, estão fazendo tudo na contramão. Meus irmãos, essas coisas não vão nos tornar mais santos nem mais puros. O que vai nos tornar mais santos e puros é cada dia nós buscarmos mais estreita comunhão com Deus. É nós orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, forma Cristo no meu interior, forma Cristo no meu coração e me ajuda, Senhor, a ter um coração aprendiz, um coração ensinável, sujeito à disciplina do Senhor, à exortação do Senhor, mas também sensível à Tua graça, à Tua misericórdia, ao Teu amor, porque é disso que eu preciso. Então, irmãos, nós não temos que pelejar pela nossa salvação, porque Cristo já fez isso por nós e venceu, ou seja, nós estamos seguros em relação a isso, mas precisamos dar uma resposta satisfatória a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós. Ou seja, a nossa vida santa não é para conquistar a salvação, mas é para glorificar a Deus e expressar a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós.
Amém? Ok, vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ouvir e que nos desafia ainda mais uma vez. Pai amado, estamos nos preparando, Senhor, para a paixão de Cristo, para a Páscoa do Senhor, onde nós vamos rememorar a grande vitória de Cristo na cruz do Calvário, que também é a nossa vitória. Vamos nos lembrar da sua ressurreição ao terceiro dia, onde ele venceu a morte e com isso conquistou para nós a maior de todas as vitórias, que é a vitória contra esse grande inimigo que todos tememos. Mas agora, Senhor, ainda estamos no período de preparação, estamos pensando acerca da nossa vida, ó Deus, de devoção, na nossa piedade, estamos pensando no nosso relacionamento contigo e como ele tem sido pensado e desenvolvido na nossa caminhada neste mundo. E nessa noite o Senhor tem nos chamado mais uma vez a lembrar de que nós precisamos também ouvir a advertência da tua palavra, para não permitir que o orgulho e a vaidade tome conta dos nossos corações e nós comecemos a achar que nós precisamos fazer algo maior, mais extraordinário, ó Deus, e algo inédito, original, ou seja, para merecer a tua graça, para merecer o teu amor, para merecer o teu cuidado, a tua misericórdia, quando isso não é possível, Senhor. Abra o nosso entendimento, ajuda-nos, ó Deus, a guardar no coração a palavra que temos ouvido nessa noite, que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de que nós já somos o povo eleito de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo a isso, porque tudo o que era necessário, Cristo já fez por nós. Que nós possamos, ó Deus, também nos lembrar, Pai amado, cada dia, que essa semana, ó Deus, essas verdades fiquem em nossa mente, em nossos corações, que nós possamos nos lembrar que a tua obra, Senhor, que envolve as nossas vidas, é muito maior do que nós. Ela envolve as vidas de outras pessoas. Ela envolve, Senhor, todas as tuas ações neste mundo, este mundo que o Senhor criou bom e que o Senhor deseja salvar, não somente a nós, seres humanos, mas a tua criação como um todo, que geme aguardando a manifestação do teu povo no dia final, quando toda a criação será restituída, resgatada pelo teu agir poderoso e maravilhoso, que fará a obra completa do Senhor, de resgate do teu mundo bom. Ó Senhor, desperta-nos, ó Pai, dá-nos uma visão mais abrangente acerca da tua obra, do teu reino, para que nós, ó Deus, não sejamos reducionistas de pensar que tudo se esgota na nossa vida, na nossa igreja, no nosso país, na nossa cidade, que nós tenhamos uma visão mais alargada, mais abrangente, Senhor. Deus, ajuda-nos a pensar a nossa vida neste mundo, não apenas em termos da nossa própria geração e das nossas necessidades pessoais, mas do nosso compromisso de deixar um legado de fé, ó Deus, de testemunho da Tua palavra para as gerações que virão, a fim de que outros possam olhar para nós e se inspirar na nossa história, ó Deus, de devoção, de obediência, de amor, de gratidão àquilo que Cristo tem feito, para seguirem também os seus próprios caminhos. Abre também o nosso entendimento nesse sentido, Senhor. E por fim, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga ao nosso coração a plena compreensão, ó Deus, e consciência de que tudo que nós temos recebido, nós não merecemos. Não há justiça própria em nós mesmos. Não houve no começo, não existe agora e nunca haverá, Senhor, porque a nossa justiça é Cristo. Ele é a justiça que o Senhor enviou a este mundo para nós, e é nele que nós nos gloriamos, como a tua palavra diz: se alguém deseja se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo, porque nela nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Então é ali, Senhor, que a nossa glória, a glória humana, foi definitivamente cravada, e não há glória para nós neste mundo. Ó Deus, a glória pertence somente ao Senhor, que nós possamos viver com o propósito de dá-la a quem de direito e entregar a Ti
toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, ó Deus, recebe a nossa oração e transforma-nos, ó Deus, segundo os propósitos que a Tua palavra tem para nós nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos.